Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e esta é mais uma aula deste projeto ADM para concursos. E na aula de hoje nós iremos falar sobre as habilidades do administrador, tá? Pessoal, fiquem até o final desta aula, que ao final desta aula eu irei eu irei aqui fazer com vocês e comentar 3 questões sobre este assunto, tá bom? Então, caneta e papel na mão e vamos aí para a aula, tá? Vamos lá então, pessoal. Observe aqui comigo. Hoje nós iremos falar sobre as habilidades do administrador. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês sobre a introdução desse tema. Olha só, o administrador, ele não é analisado pelas organizações somente pelos seus conhecimentos tecnológicos de administração, mas principalmente, até colocar aqui para vocês, mas principalmente pelo seu modo de agir, pelas suas atitudes, tá? Pelo seu conhecimento, anotem aí, pelas suas habilidades, colocar até aqui de caixa alta, ó, pelas suas habilidades. É conhecido também pela sua competência, tá? É conhecido também pela sua personalidade, tá? E também pela sua filosofia de trabalho, ok? Agora, observe o seguinte, pessoal. Todas essas qualidades que nós comentamos aqui, tá? Todas elas combinam justamente com os novos, olha só, os novos padrões de cultura e de trabalho das organizações, tá bom? Essas qualidades, elas também combinam com o que hoje nós chamamos de competitividade das organizações. E também combina aí com seus recursos humanos, com um grupo de pessoas, o pessoal aí das empresas, tá bom? Então, o que eu posso dizer? Que não existe uma única maneira certa de um administrador agir ou conduzir. Na verdade, anotem aí, pessoal, existem várias maneiras de um administrador agir ou conduzir a organização, tá? Então, assim, ó, Katz, ele diz o seguinte, anotem esse autor, tá? Que o sucesso, olha só, que o sucesso de um administrador, colocar ADM, tá? Depende mais, olha só, depende mais do seu desempenho, tá? E da maneira como ele lida, com pessoas. Novamente, o sucesso de um ADM depende mais do desempenho que ele tem e da maneira como lidar com as pessoas e também em situações, tá? Do que, colocar aqui, ó, do que seus traços de personalidade, tá? Beleza, pessoal. Então, o sucesso do administrador é aquilo que ele consegue fazer e não aquilo do que ele é, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Observe comigo. Todo esse desempenho do administrador, ele é resultado, vou colocar essa setinha, ó, ele é resultado de certas ou algumas habilidades. Tudo bem? Então vamos lá. O que seria habilidade, professor? O que seria o conceito aí de habilidade? Habilidade, anotem, pessoal, é a capacidade de transformar, tá? Conhecimento em o quê? Em
ação. Tá bom? E isso, pessoal, tudo isso aqui vai resultar em um desempenho, tá? Ó, desempenho desejado. Tá? Então, a habilidade, ó, o desempenho ele é resultado de certas habilidades e a habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação. Isso resulta em um desempenho desejado. Beleza? Tranquilo? Pois bem, pessoal, olha só, eu convido vocês, só para a gente dar continuidade, a se inscrever aqui no canal. Vai ajudar muito, muito mesmo a todo dia, né, a gente colocar mais conteúdo aí para vocês. E outra, eu convido vocês a entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá? É um grupo aí que já serve de inscrição para os aulões que eu faço aqui, gratuito para quem está no grupo, e ainda coloco conteúdo lá nesse grupo também, tá bom? Então, se inscrevam e eu aguardo vocês lá no grupo. Beleza? Pois bem, então vamos aí dar continuidade, tá bom? Olha só. Vamos lá. Então, para Katz, né? Para Katz, vou colocar aqui. Anotem o nome desse autor. Para ele, existem aí 3 habilidades. 3 habilidades. Quais são elas? Habilidades necessárias, tá, ao administrador, tá bom? Necessárias ao administrador. Ele fala aí que são 3. Quais são elas? Primeira é a habilidade técnica, certo? Técnica. Segundo, a habilidade humanas, tá? Ou habilidade humana. E a terceira é a habilidade conceitual. Conceitual. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui uma pirâmide. Imagina essa pirâmide, a hierarquia de uma empresa. Tá? Ó. Imaginei 3 níveis de uma empresa. Esses níveis eles estão aqui no organograma. Ó. A hierarquia vai descendo, né? Quanto mais alto na hierarquia, mais autoridade, mais responsabilidade, né? Tudo mais. Então, esse primeiro nível está referente a esse aqui, esse segundo a esse nível e esse terceiro a esse nível, tá bom? Bem, pessoal, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? A habilidade conceitual, ela está aqui, ó, no topo. A humana está aqui, ó, no nível intermediário. Ou seja, a conceitual está no nível institucional, a humana no nível intermediário e a técnica no nível aqui embaixo, que nós chamamos de nível operacional. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre cada uma delas para a gente responder as questões. Cada uma delas, tá bom? Vamos começar pela habilidade técnica. Olha só, nós falamos que a habilidade técnica ela está aqui, na base da organização, né? O que é isso? A habilidade técnica, quando eu digo que o administrador ele possui habilidade técnica, ele está aqui, ó, porque aqui também, pessoal, nesse nível, não é porque é um nível abaixo, né, onde numa hierarquia é o nível lá a base, não tem alguém que faça o papel de uma administração. Por exemplo, um supervisor, ele utiliza demais da administração, de administrar. Só que ele precisa da habilidade técnica para ele trabalhar aqui no cargo em que ele está aqui na base, certo? Que nós estamos falando do nível operacional, tá? Então, a habilidade técnica, ela é do nível operacional. Então, nesse nível, essa habilidade, ela se dá pelo uso de conhecimento específico. É um conhecimento bem específico, ou seja, especializado. Tá bom? Geralmente, nesse nível operacional, onde tem a habilidade técnica, né, onde a habilidade técnica é mais acentuada, a execução das tarefas são mais fáceis. Tá? E é a utilização mesmo de métodos, a utilização mesmo de técnicas. Tá? Nesse nível. Então, você vai falar muito de procedimentos, de trabalhar com coisas,
é relacionada mesmo ao fazer, tá bom? Geralmente você vai trabalhar com processos materiais, certo? Processos mais de objetos físicos, tá? E concretos, certo? Então, habilidade para trabalhar mesmo com algo mais específico, mais fácil, métodos e técnica, com coisas, materiais, objetos físicos, concretos. Então, geralmente, é fácil demais para trabalhar com números, é muito tranquilo para trabalhar com números. E sempre nós vamos falar da figura de um supervisor nesse nível. Então, supervisores, eles trabalham, olha só, supervisores, eles trabalham, pessoal, com problemas mesmo operacionais. Então, essa habilidade técnica, ela é característica do nível operacional, tá? Então, os supervisores, eles lidam com problemas operacionais, concretos mesmo do cotidiano. Tranquilo? Cotidiano da organização. A segunda habilidade é a habilidade humana. Pegando a hierarquia da empresa, se aqui embaixo é a habilidade técnica, no meio, aqui ó, no meio, é a habilidade humana. Geralmente ela acontece, pessoal, lá no nível, aqui esse nível aqui de uma organização, é os níveis dos departamentos. São os níveis funcionais mesmo, tá? Nós chamamos até aqui de nível intermediário, né? Ou nível tático, tá bom? Pode anotar aí, nível intermediário ou nível tático, tá? Gente, nesse nível aqui é o nível dos departamentos, onde acontece o departamento humano, departamento de RH, departamento financeiro, departamento administrativos. São os níveis de departamentos, onde existem a figura dos gerentes. Por isso que esse nível requer muito habilidade humana, que é o nível das gerências de cada departamento, de cada função, certo? Então, nesse momento, é necessário mesmo a habilidade humana, porque vai trabalhar com pessoas, certo? Vai precisar demais da interação com pessoas, relacionamento, olha só, relacionamento pessoal, tá? E também grupal, porque um departamento ele tem a sua equipe ali, né? Um gerente de departamento ele tem a sua equipe. Então aqui é necessária a capacidade de comunicar. Olha só, notem, viu? Comunicação são palavras importantes. É necessário a capacidade de motivar, tá? De coordenar, de liderar, tá? Resolver conflitos, tá? Isso tudo a nível pessoal e grupal. E aqui, pessoal, nesse nível, você vai trabalhar com pessoas e por meio das pessoas. Então, você vai exercer muito a liderança. Por isso que a habilidade ela é humana, tá? Essa habilidade ela é exigida em todos os níveis. Também lá no operacional, também lá no intermediário, certo? Mas ele é característico mesmo, a habilidade humana, desse nível aqui dos departamentos, que é o nível intermediário, tá bom? E para completar, nós temos a habilidade conceitual. Eita! Muito fácil, pessoal, muito tranquilo de entender. Bem, se a técnica está na base, certo? Se a humana está no nível intermediário, nível dos departamentos, os níveis funcionais, né? Aqui no nível mesmo das gerências, o conceitual está no topo, bem no nível institucional, no nível mesmo estratégico, tá? Pegando aqui a organização, né, um organograma, você vai ver que ele vai estar lá mesmo no topo, né? O maior nível ali da instituição, da organização. Bem, essa habilidade conceitual ela é característica desse nível mesmo institucional. Por quê? Porque quem está aqui em cima, na cúpula de organização, ele precisa ter uma visão total, uma visão mesmo geral da organização. Então, essa pessoa ela precisa ter a facilidade para trabalhar com ideias, né, novas ideias, conceitos, tá? Teorias, abstrações,
Por quê? Porque é abstrato. Porque ele vai trabalhar, pessoal, com estudo do mercado, estudo da concorrência. Ele vai fazer planejamento a longo prazo, vai fazer previsões, tá? Vai estudar fornecedores, comportamento do mercado em relação a cada empresa, a cada concorrente, tá bom? Então aqui ele compreende várias funções da administração, tá bom? Então assim, pessoal, quem está aqui em cima precisa muito entender como a organização se relaciona, tá, com o ambiente, tá? Com o ambiente. Como assim? Ele tem que ver como a organização se relaciona com o ambiente. Como assim? Com as mudanças, né? Com o que a concorrência tem, com o restante da empresa, como o ambiente afeta, o ambiente externo afeta a sua empresa, por exemplo, a economia, por exemplo, o crescimento do desemprego ou o crescimento dos empregos, como é que esses comportamentos externos que estão no ambiente se relaciona com a organização. E ele também tem que entender toda a organização para preparar para as mudanças que acontecem. Tá? Então aqui, pessoal, está muito relacionado com pensar, com raciocinar, tá? Com diagnosticar. Né? É uma habilidade muito importante, né? Diagnosticar situações, solucionar problemas. Tá? Então ele vai planejar o futuro da organização, ele vai interpretar a missão da empresa, tá? Ele vai também interpretar a missão e vai desenvolver a visão que essa empresa precisa ter para alcançar os objetivos. Ele vai perceber oportunidades que essa empresa, essa organização vai ter aí no seu futuro, tá bom? Beleza, muito bom. Então vamos lá. Para a gente ir logo para nossas questões, eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte. Foi isso que nós falamos, né? Ó, foi isso aqui que nós falamos. Essa pirâmide, eu gosto muito de representar ela, porque ela é justamente isso aqui, ó. Um organograma onde você coloca funções, né? Cargos, tarefas. Então, olha só, esse primeiro nível é esse segundo nível é esse, e esse terceiro nível é esse. Então, observe comigo. No nível institucional, nós temos a habilidade conceitual. No nível intermediário, nível mesmo dos departamentos, das gerências, a habilidade humana. No nível mais operacional, né, nós temos a habilidade técnica. Ok? Bem, observe comigo. Na medida que o administrador que está aqui no nível operacional exercendo a sua habilidade técnica, porque é necessário que ele exerça a sua habilidade técnica nesse nível, à medida que ele vai fazendo carreira, né, na administração, na empresa, na organização, que ele vai subindo, né, na organização, ele precisa desenvolver cada dia mais as novas habilidades. Por exemplo, se ele vai subindo, ele vai precisar... Se ele se torna gerente, vai precisar exercer, né? Ele vai precisar desenvolver as habilidades mais humanas. E quando ele vai subindo mais ainda, ele vai precisar desenvolver as habilidades conceituais. Tá bom? Então, cada vez que ele sobe na sua carreira, né? Que ele sobe aí nas suas promoções, exercendo aí novos cargos na hierarquia, vai diminuindo algumas habilidades, né? Vai diminuindo a necessidade de algumas habilidades. Então, se ele vai subindo, a habilidade técnica vai sendo diminuída, enquanto que a habilidade humana e a conceitual vai subindo. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa... Vocês vão só me perdoar nesse vídeo, que eu vou ter que colocar um carregador rapidinho aqui, porque está quase descarregando, tá? Um segundinho para a gente colocar esse carregador. Só um segundinho, pessoal, me perdoem, tá? Eu havia visto aqui que estava certinho, mas preciso colocar esse carregador, senão não conclui o vídeo, tá? Essa aula. Beleza? Sempre buscando aí o melhor para vocês, tá bom?
Então vamos lá, colocando aqui esse carregador. Tranquilo, vamos para as questões, tá? Inclusive, pessoal, se vocês entrarem no grupo, vocês vão receber todo esse rascunho aqui dessa aula, bom? Então vamos lá, olha só. A primeira questão diz assim: Chiavenato, referência em administração, em seu livro Introdução à Administração Geral da Administração, diz que, segundo, por isso que eu falei, vocês anotarem, CADS, existem 3 tipos de habilidades importantes para o desempenho administrativo bem-sucedido, que são... Então, nós já sabemos que as habilidades, segundo o CADS, né, é a habilidade conceitual, é a habilidade humana e é a habilidade técnica, né? Então, vamos ver. Habilidade econômica, humana e conceitual. Humana, sim. Conceitual, sim. Mas, segundo o CADS, econômica, não. Técnica, sim. Jurídica, não. Segundo o CADS, jurídica não tem. Então, já não é. Conceitual, sim. Técnica, ok. Humana, sim. Conceitual, perfeito. Então, letra C é a nossa questão correta, né? As outras também tem a médica, que não é. E tem aqui a teórica, né? E a administrativa, que não é, segundo CADS, tá? Vamos lá. Segundo Maximiano, um autor, né, de um livro também da administração, no contexto do trabalho de Robert Katz, né, novamente, são consideradas categorias nas habilidades gerenciais, exceto... Pessoal, nós vamos falar mais à frente dos papéis gerenciais, tá? E aí nós vamos interligar esse assunto com os papéis também. Por enquanto, nessa aula, falando apenas das habilidades. Então, pensando nas habilidades, segundo Robert Katz, né? Nós sabemos que são 3. Habilidade conceitual, habilidade humana e habilidade técnica, tá? Então, vamos lá. Exceto conceitual, ok. Humana, ok. Técnica, ok. Então, ele quer saber aqui não é exceto, né? Então, exceto, porque para Robert Katz, né, a habilidade empresarial não lista no seu estudo de habilidades, tá? E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, por isso que é importante assistir até o final do vídeo, que vocês podem, em algum concurso, existir alguma contradição, não é nem contradição, pode existir aí informações a mais que, se vocês não souberem agora, vocês podem errar. Por quê? Porque Mintzberg, olha só, Mintzberg, ele diz o seguinte, que ele identifica o maior número de habilidades que CADS. E ele vai associar isso aos papéis gerenciais, tá? E ele vai associar isso aos papéis. Por isso que vocês vão assistir todas as nossas aulas, papéis gerenciais. Que mais à frente nós vamos falar sobre os papéis gerenciais, tá bom? E Mintzberg, ele considera um número maior, tá? Inclusive ele considera 8 habilidades. E uma das habilidades de Mintzberg é a habilidade empresarial, tá? Só para poder deixar mais claro para vocês. Nós estamos falando de CADS, né? Então, para CADS, conceitual, humana e técnica. Para Mintzberg, existem 8, inclusive a empresarial, tá bom? Mas a questão é essa, porque nós estamos referente a CADS, tá? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, mais um. As competências dos administradores, em específicos a responsabilidade dos gerentes e as habilidades necessárias para que haja o cumprimento de suas obrigações, depende de inúmeras variáveis, como, por exemplo, o nível hierárquico do cargo, foi o que nós falamos, as ações realizadas por seu ocupante e a natureza da organização em termos de suas especificidades. A alternativa que relaciona adequadamente habilidades e níveis hierárquicos é. E aí voltamos ao que nós falamos em toda a aula. Nós temos aqui o nível operacional, que requer habilidade técnica. Nós temos o nível intermediário, que requer habilidades humanas. E nós temos aqui o nível institucional ou estratégico, que requer habilidades conceituais. Não foi isso? Então vamos lá. Os cargos situados nos níveis hierárquicos mais elevados, ou seja, aqui,
né, demanda habilidade técnica? Não, na verdade a habilidade técnica é nos níveis mais abaixo, né? Vamos lá, segunda. Os cargos de cunho predominantemente operacional, ou seja, aqui no nível operacional, exige mais habilidade de comunicação por parte dos seus ocupantes? Não. Comunicar é uma função muito dos gerentes aqui, ó, que tem habilidade humana. É aqui, né? Os cargos, então, também não é. Os cargos situados no nível operacional, ou seja, aqui, né, exige de seus ocupantes mais habilidades técnicas relacionadas à execução de tarefas? Ah, aí sim. Justamente nesse nível operacional que requer habilidade técnica. Então, C é a correta. Por que a D não é? Os cargos operacionais, ou seja, aqui, situados na base da pirâmide, correto? Que expressa a estrutura da organização, exige habilidades conceituais? Não, a habilidade conceitual é no nível intermediário, no nível estratégico, onde justamente aqui no nível estratégico, no nível institucional, onde requer habilidades conceituais, que faz a leitura de cenários mais complexos. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Que aula, hein? Que ótima aula. Então, vamos lá. Quero aqui agradecer vocês por ter ficado até o final dessa aula. Comentem, compartilhem essa aula para mais pessoas, tá? Se inscreva aqui no canal, nos ajuda demais aqui a desenvolver cada dia mais conteúdo para vocês, tá bom? Entre no grupo, nós nos encontramos também lá no grupo e até a nossa próxima aula. Bons estudos e contem com o professor Daniel Santana. Tchau, tchau.